Itumbiara em Notícias. Itumbiara em Notícias. Vamos comentar aí o que é notícia aqui nos jornais, o que está acontecendo aqui em Itumbiara. Vamos conversar hoje, então, sobre o que é notícia em Itumbiara. Vamos ver aqui, primeiramente, o que os jornais trazem aí. Vamos lá. Antes, o que nós vamos comentar hoje, né? Foi notícia, por exemplo, a vinda do ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, foi a Rio Verde para dar início aí aos trabalhos, né, do consórcio Rota Verde para começar aí a cuidar, né, da 200 quilômetros da BR-452 entre Itumbiara e Rio Verde e também Goiânia, Rio Verde, da 060, chamada da Rota Verde. Nós vamos ver o que os jornais trouxeram sobre isso. Acompanhando aí os trabalhos, né, do governo municipal, nós observamos que a última notícia trazida aí pelo governo municipal refere-se à saúde, uma questão envolvendo aí a hemodiálise. Aí nós vamos comentar sobre isso, né? Vamos avançar nessas discussões. Câmara de Vereadores, durante a semana, anunciou que devolveu 1.500.000. Vamos ver como que funciona essa questão do duodécimo. A política, né? Sempre mexendo aí. Governo, oposição, deputados. Vamos ver como é que foi. E com esporte, né? Itumbiara pessoal muito apaixonado por futebol. Vamos discutir aí a questão do Itumbiara Esporte Clube, ver como está a questão do Real Clube disputando aí os campeonatos goianos. O que é notícia em Itumbiara de uma maneira diferente aqui, as notícias com comentários, né? Então vamos achar aqui e já vamos começando discutindo cada notícia com você. Vamos aí, então, primeiro jornal aqui, vamos ver o Plural, né? O Plural, um dos jornais da cidade. Nós estamos comentando as últimas edições de cada jornal, vamos pegar aqui toda semana, né? Esses jornais, nem todos fazem de maneira diária, né? Mas a maneira que foram publicando, nós vamos comentando. Vamos ver o que traz o diário. O diário vai comentar as notícias dos jornais nesse primeiro bloco. Vamos lá. O Plural, então, traz essa visita do ministro do Transporte, Renan Filho, que foi a Rio Verde, e foi uma comitiva aqui de Itumbiara, prefeito, vereadores, vice-governador esteve lá também. E o ministro Renan Filho, né, dos Transportes, foi lá para dar início a esses primeiros 100 dias, né, dos trabalhos que irão ser realizados aí pelo consórcio Rota Verde, em relação aí preservação, conservação, sinalização da Rota Verde. Principalmente para Itumbiara interessa muito essa questão dos 200 quilômetros de Itumbiara a Rio Verde, que vão ser melhorados. Já vai melhorar aí a questão da sinalização, né? Buracos, conservação. E a população preocupada, né? Vai vir pedágio agora? Não, só no ano que vem, né? Primeiro aí os trabalhos iniciais, depois virão o pedágio. Então essa é a primeira notícia trazida aí pelo Plural. Diz aqui também sobre o governo municipal, a questão de um convênio para asfalto na Avenida Afonso Pena. Nós já comentamos isso no programa anterior. Vamos ver mais notícias do Plural. As principais notícias do Plural foi nesse sentido, relacionado então com a visita do ministro Renan Filho e a palavra dele que virá aqui em Itumbiara para dar a ordem de serviço para iniciar a segunda ponte sobre o Rio Paranaíba aqui na BR-153. Então essa é outra notícia. Itumbiara vai se preparar, né, para receber aí o Renan Filho e um outro filho, né? Vamos falar o filho de Itumbiara. Renan Filho é filho do senador Renan Calheiros e é ministro do Transporte, autoridade. Tem que ser prestigiada, receber bem aí as autoridades, né? Ele que é do MDB.
e virar aqui para dar a ordem de serviço da segunda ponte. E a empresa que vai construir é de um filho de Tumbiara, né? Elmo Teodoro, o controlador aí, o chefe, né, da Matriz Engenharia que ganhou a licitação e vai construir essa segunda ponte. Então, nos próximos dias, isso vai ser a notícia. Governo Lula dando início à segunda ponte aqui em Tumbiara. Vamos ver mais notícias dos jornais de Tumbiara. O regional também, outro jornal tradicional traz essa notícia sobre a rodovia 452 e esse trabalho do consórcio, né? É uma concessão por 30 anos, uma concessão da União para que um consórcio de empresas possa aí fazer a preservação, a conservação, né? Investimentos. Nós vamos ver aqui principalmente o que vai acontecer nesses próximos 30 anos. Vai pagar pedágio? Sim, que é uma forma, né, de pagar essa conservação, mas aí ganha muito em segurança, né? Porque hoje é um trecho muito perigoso. Então, e o jornal regional, né, do Luiz Pedro, ele sempre encampou, né, ligado aí ao deputado Daniel, lá de Bom Jesus, ex-prefeito, sempre defendeu essa questão da 452. Saiu o Luiz Pedro e é no governo Lula, né? O governo Lula que foi muito significativo para a duplicação da BR-153 e agora também para a melhoria na 452. Essas são as principais notícias. Folha de Notícias deve sair amanhã e na próxima edição a gente comenta sobre a edição dos Folha de Notícias, os 3 principais jornais da cidade, né? Então eles trazem essa notícia. Mas aqui o diário vai além, né? Nós não vamos ficar só no que é notícia nos jornais. Nós observamos outras notícias e traz aqui, vamos comentar hoje. E fica aí sempre, né, nas nossas plataformas, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. O diário está presente no que ocorre, no que aquilo que é história. E não só reproduz, a gente comenta também as notícias, né? Vamos para frente. E aí só eu vou colocar aí para você acompanhar as principais o que vai ser feito, os principais serviços aí em relação à BR-452. Eu vou colocar esse quadro aí para você também acompanhar aí de perto. Vamos colocar aqui. Com essa vinheta, mas eu acho que o Brasil andando. Tá melhorando o Brasil, tá melhorando as nossas rodovias. Meu slide não tá bom aqui para andar, mas eu vou mostrar aqui no nosso quadro. Olha, serão nesses 30 anos 6,8 bilhões de investimento nessa rodovia. Vai gerar muitos empregos, né? Tem a conservação, vai empregar pessoal no pedágio, pessoal na conservação, na sinalização. É 426 quilômetros, né? 200 quilômetros de Tumbiara, Rio Verde, e mais 226 quilômetros Goiânia, Rio Verde. Esse é o trecho, né? A Rota Verde aí que foi dada essa concessão. Serão feitas 122 quilômetros de faixas adicionais. Melhora bem, né? É um trecho com muitos caminhões, hoje cheio de buracos, sinalização ruim, isso vai melhorar. 31 quilômetros de sinalização, né? Quase 10% de duplicação. Tem 400 e poucos quilômetros, 31 serão duplicados e 122 quilômetros de faixas adicionais. 28 quilômetros de marginais, que vai fazer principalmente aí dentro, onde as cidades passam, onde passam cidades, 14 passarelas para travessia, segurança, né, dos pedestres, fazer travessia em certos pontos, teremos 14. 36 paradas de ônibus, é importante, né? Nós não estamos tão acostumados aí com paradas de ônibus, né? Mas é proteção também para as pessoas. 11 passagens de faunas, né? Para travessa aí, né? Dos animais.
e 2 pontos de parada para motoristas profissionais, né? Então, além daqueles pontos de apoio aí da concessionária. Então, essas são as principais realizações da principal notícia, né, nos últimos dias, este avanço e o começo do serviço na BR-452. Vamos para mais notícias. Vou botar a minha vinheta aqui para você ter mais notícias. Agora foi a vinheta certa, né? Agora foi a vinheta certa. Tá aí as autoridades, vice-governador, ao centro aí o ministro Renan Filho. Vamos receber bem ele aqui em Itumbiara, viu, pessoal? É ele que vai comandar aí essa duplicação da segunda ponte aqui na BR-153 e virar Itumbiara. Vamos recebê-lo bem. Fazer uma boa caravana aí porque são 50 milhões de investimentos muito importante aqui para Itumbiara, né? 50 milhões de investimento do governo federal, teve em Rio Verde e vai estar em Itumbiara. Em Rio Verde, então, foi esse lançamento dos trabalhos iniciais, né? Na 452 e na 060, Goiânia, Rio Verde, Itumbiara. Próxima parada aqui, Itumbiara, ordem de serviço para iniciar a segunda ponte, e aí são 50 milhões. Vamos aqui para a próxima. Vamos para a próxima notícia aqui. Vamos ver. Deixa eu achar aqui. Outra questão que foi notícia aqui, Itumbiara, você vê aqui o fundo máquinas, né, de fazer diálise no Instituto de Hemodiálise de Itumbiara, ou Clínica de Hemodiálise. Isso é uma questão complexa, né? Não começou nesse governo essa questão da hemodiálise, foi uma... Por que nós vamos comentar aqui? Porque o prefeito de Itumbiara, Johnny Araújo, comentou sobre esse assunto, inclusive gravou um vídeo, que está aí, o último vídeo gravado por ele. Então é interessante porque envolve questão de saúde pública. Vamos falar sobre essa questão da hemodiálise Itumbiara, né? Como as pessoas conhecem, né, no sistema de saúde, o Instituto de Hemodiálise, uma clínica de hemodiálise, era uma empresa privada que prestava serviço do SUS e se localizava dentro do Hospital São Marcos, né? Nós lembramos que a partir de 2020 o governo do estado assume o Hospital São Marcos, passa a ser um hospital estadual, então ficou ali provisoriamente a clínica de hemodiálise. Como empresa privada, né, teria que encontrar um outro lugar. E é ela que presta, são mais de 100 pessoas aqui da região de Itumbiara, né, mais 8 cidades, que utilizam esse serviço, né, fazem diálise, né, as pessoas com insuficiência renal, né, então é muito sofrimento, né? Eu já fui secretário de saúde, acompanhei e vi a dificuldade, né? E alegria quando alguém, às vezes, conseguia vaga em Itumbiara, às vezes tinha que ir para outra cidade, porque não tinha vaga aqui, né? Tem uma limitação de vagas. E alegria quando a gente conseguia aumentar as vagas aqui e atender todo mundo, né? Porque é muito sofrimento, dirigir até a clínica, faz as sessões, volta cansado, né? E eu tinha um amigo, né? Até lembro muito disso. O Arão, ele tratava numa outra cidade, e a gente conseguiu aumentar a vaga, ele veio para a cidade, a alegria que esse senhor teve na época. Então, Itumbiara enfrenta, né? Enfrenta um problema, não é... Começou então 2020, quando é essa mudança e precisa a clínica mudar, e depois começou a ter problemas. É uma empresa privada, né? A gente vai ver que envolve a questão de direito público, envolve a questão de saúde pública, né? E isso acabou tendo algumas intervenções, e em junho do ano passado, a Superintendência Estadual de Vigilância faz fiscalização, e aí
interdita. E você imagina, são mais de 100 pacientes, né? Então o município saiu correndo atrás aí de soluções e soluções de emergência, né? Primeira coisa, decretar emergência e depois fazer intervenção, né? Intervenção prevista na Constituição é uma situação assim extraordinária, né? Você imagina o Estado, e quando eu falo Estado aqui, o ente federativo, município, vai lá e requisita os bens, intervém em uma empresa privada, né? Porque nós sabemos, na Constituição prevalece aí os princípios, né? Os princípios das atividades econômicas, né? O Estado só de maneira extraordinária e quando a Constituição autoriza, pode fazer essa intervenção. Então tem que ser muito extraordinário, né? Porque nós estamos num sistema capitalista onde há a prevalência desse princípio, livre iniciativa, né? Livre concorrência, e o Estado só pode intervir quando ali tem que ser realmente de interesse relevante, interesse público, questão de segurança nacional, e ele age de maneira direta, né? Ele poderia, igual serviço de saúde, o próprio município prestar, mas ele não presta todos os serviços, né? Ele contrata alguns serviços particulares. Tem o seu hospital, tem as suas clínicas, mas não tem hemodiálise, era uma empresa privada. E aí, decreta emergência e intervém, né? Requisita os bens dessa empresa para administrar de maneira de intervenção, né? Então, de maneira extraordinária. E coisas, né, que são novas para Itumbiara, né? Primeiro, intervir numa empresa privada, né, pelo interesse público. Requisitar seus bens para prestar o serviço de hemodiálise. E aí veio uma outra novidade, né? Uma lei de 2020 também, não é do governo agora, né? Que autorizou a OS em Itumbiara, a organização social, né? Itumbiara se discute muito pouco, mas nessa época que foi discutir a questão de OS, a Câmara de Vereadores era contra na época, né? Mas aprovou a lei e a lei foi utilizada justamente para contratar uma OS, uma organização social, que é a mesma que presta serviço no hospital estadual, para administrar por 6 meses, inicialmente, essa clínica de hemodiálise que sofreu intervenção. Então, tudo extraordinário. Decreto de emergência, intervenção com requisição dos bens, e aí não resolve em 6 meses. Aí o município agora, em fevereiro, fez uma renovação desse prazo de intervenção por mais 6 meses. Vai resolver? Não vai, não tem jeito, né? O prefeito até falava essa semana que o mesmo com essa OS, né, que trabalha, faz a gestão provisória, porque foi feito um chamamento para algumas OS assumir, né? Não apareceu nenhuma, então renovou com essa. É uma questão complexa, né? E não tem jeito. O município está fazendo, né? Está trabalhando, vai construir uma clínica própria, mas até sair a licitação, até sair a construção, até comprar os equipamentos, então nós vamos ter que administrar aí de maneira emergencial por um tempo maior, né? Não surge aí de um dia para o outro uma clínica de hemodiálise, então é uma questão complexa. E o próprio, né, governo disse que cerca de 20 pessoas, parece, estavam indo para Catalão e conseguiu arrumar máquinas, né? Máquinas que não pertencem ao município, que fez intervenção, que pertence a uma empresa privada, depois vai ter que indenizar isso, né? Então é uma questão complexa, né? Que envolve saúde pública, envolve emergência, contratação de OS, e agora vai ter a construção, e depois da construção, né? Tem que comprar as máquinas, então vai um bom tempo. Então nós vamos conviver com isso, mas o governo está trabalhando, né? Não é bom trabalhar dessa maneira, porque é uma situação muito complexa, né? Pessoas... O ideal é que todos que precisarem, né, tenham funcionando bem, né? Não vá lá para... Porque é muito sofrimento, né? Não tenha que ir para Catalão ou outra cidade. O ideal é que se resolvesse tudo aqui, né? Vai um bom tempo para a gente conseguir uma estabilidade nessa. Mas o governo está trabalhando e o próprio governo municipal, né? Nem foi a secretária de saúde, foi o próprio prefeito, daí da importância do assunto, né? Fez esse pronunciamento que arrumou as máquinas ali, vai pedir liberação para 20 pessoas que estão indo para Catalão resolver aqui. Mas nós vamos conviver com essa situação ainda por um bom tempo, né? Até construir
E não é falta de dinheiro, né? Tem aí emendas parlamentares, o próprio município vai entrar com parte. O problema é que até construir, né? Até começar a funcionar essas máquinas, vamos ter sempre esses problemas. Vai vencer daqui a 6 meses novamente, né? Essa emergência com a OS que está aí administrando. E certamente vai tendo que resolver, vai tendo que continuar ali no hospital estadual, né? E nós vamos conviver com isso até chegar um dia, o final dessa intervenção, e o município ter a sua própria clínica de hemodiálise. Então, essa aqui é a notícia comentada, é notícias com detalhes aqui para vocês, né? Não estamos criticando, o município está fazendo o que é possível em uma situação emergencial e que vai ser uma emergência que ainda vai um bom tempo. Vamos para outras notícias, chega, né, essa aí, torcer para dar certo. Vamos para mais notícias aqui. Vamos para a próxima notícia. Vamos ver como é que está o jogo político, né? Pessoal, quem que não gosta de política? E de futebol? Futebol por último, né? Vamos comentar sobre Itumbiara, né? Muita gente apaixonada aqui. Vamos ver o jogo político, os principais atores políticos. O que é que estão fazendo aqui em Itumbiara? Vamos lá? Foi notícia, né? Geralmente os jornais chegam aí e dizem: Executivo recebe 1,5 milhão do Poder Legislativo, e o Poder Legislativo devolveu o dinheiro e disse que vai para a saúde, principalmente para essa questão aí da clínica de hemodiálise, né? Vai precisar de dinheiro para construir, complementar, né, a construção. Vai precisar de dinheiro também porque os serviços ficaram mais caros também, né? É quase 500 mil, vem 350 mil do governo federal. Então, politicamente há esse jogo, que é normal. É a linguagem política. Mas nós estamos aqui, o diário é para entrar nos detalhes. É aquilo que você não consegue ver nos discursos ou nos jornais, que o diário vai explicar, né? Nós vamos entrar nos detalhes. Vamos entender essa questão do duodécimo, por que sobra dinheiro na Câmara Municipal? Vamos lá? Olha aí, eu vou até pôr aqui a musiquinha. Só cai aqui essa musiquinha, eu não quero ela, eu quero a trilha aqui do nosso programa. Olha, e aqui, primeiro nós vamos comentar sobre o nosso legislativo. Nosso legislativo, aqui é uma opinião do diário. Ele tem aí deixado de exercer o seu poder na plenitude. Eu diria aqui que o povo não está devidamente representado. Calma que eu vou explicar. Você tem hoje uma composição com 12 vereadores e maioria absoluta são ali o que a gente diria o centrão, né? Os conservadores, a direita, né? União Brasil e PP, por exemplo, que virou uma federação, né? A gente vai comentar isso na frente. Só aí já tem 4 vereadores, né? Mais republicanos ali, mais 2, 6. E todo mundo praticamente hoje é base aliada do governo. Então você não tem muitos debates, você não tem muita opinião, opinião crítica, né? E às vezes a crítica, a oposição bem feita é bom para o município. Evita errar, né? E quando todo mundo vai só para um lado e ali não tem... Você não vê essas discussões, né? E é o parlamento o local ideal que tem essa discussão, né? Então, olha, vamos ao duodécimo, né? Depois a gente comenta mais. Mas, primeiro, então há uma subrepresentação. Deveria ter 17, pode ter até 17, nós temos a 12. E é legal, né? Uma decisão é do legislativo, é ele que pode mudar, né? Que pode aumentar. Não. E aí as forças políticas agiram, não, porque sobra dinheiro. Sobra dinheiro, falta representação. Falta representação. Só 12 vereadores.
Olha, vamos começar aqui. Então teria que ter 17, só tem 12. E uma das principais justificativas é que isso vai sobrar dinheiro, né? Vamos lá. O Poder Legislativo teria direito de 6% das receitas. 23 milhões e 300. Aí ele já começa a abrir mão, né? O Poder Legislativo ele tem deixado muito aí de exercer seu poder, para ter um equilíbrio, né? Que os poderes são independentes. Ele começa abrindo mão dos seus recursos. Teria direito a 23,3 milhões. E aí pode vir aquele discurso que agrada. Não, mas isso, o Legislativo gasta mais. Gasta na média de 1 milhão por vereador. Se tivesse 17, gastaria 17 milhões. Tem 12, gasta pouco mais de 12 milhões. E teria direito a 13. Então, se ele tivesse colocado no orçamento que ele tem direito, 23,3 milhões, ele ia devolver mais de 10 milhões para o Executivo. 10 milhões. Mas aí ele colocou menos no orçamento. Ele colocou 20 milhões, que ele também não usa. Ele poderia chegar a 23,3, ele colocou só 20. Só 20. Então prevalece o que ele colocou no orçamento. 20 milhões. Mas ele não usa, ele não precisa. Ele pode fazer um esforço danado que não consegue, porque tem poucos vereadores, só 12 vereadores. É opinião, muita gente. Não, isso é bom, porque vai gastar pouquinho, mas fica subrepresentado. Nós temos poucas discussões, né? Hoje, pode ser, o pessoal depois fica aberto aí o espaço para comprovar o contrário, né? Eu assisto praticamente todas as sessões, não tem opinião contrária, né? Aprova tudo. E ali, quando coloca um processo, quem é contra se manifesta, quem é favorável permanece como está, e a maioria permanece como está, né? Então, por que devolve? Então, por que devolveu 1,5 milhão? Então, pois nós teria direito de 23,3 no ano, divide por 12, né? Daria quase 2 milhões por ano, por mês. Escolheu no orçamento só 20. Então dá 1.666.000. Só que ele recebe 1.666.000 e gasta 1.100.000. Então sobra 500.000 todo mês no Poder Legislativo. Aí ele, se ele não devolver, no outro ano vai descontar isso. Ele vai ter que ter um orçamento menor. Então ele devolve. E devolve, pega ali, recebeu. E é tudo eletrônico hoje, né? Financeiro que chega dia 20 da prefeitura, tá. A conta lá do Legislativo tem que mandar até dia 20. Não pode mandar 22, 23, 24, não, é dia 20. Apesar que aí tem um... O pessoal vai ficando... né, parceria, aí manda 22, 23. Mas teve no ano passado aí o Poder Legislativo chegou a entrar com ação. Não, tem que mandar até dia 20. É um direito, tem que mandar realmente até o dia 20. Tem que... Porque são poderes independentes, tem que ter ali, né? Se não chega no dia. Então sobra dinheiro, recebe 1.666.000, chega, paga todas as contas, né? Que praticamente é só vencimentos. O legislativo é vencimento dos vereadores, dos funcionários, alguma coisinha ali para consumo, auxílio alimentação e mais algumas contratações ali. Só, então dá 1.100.000, 500.000 todo mês, está ali na conta do Legislativo. Então, ele não tem outra coisa senão devolver. Recebeu na conta do município, não usou tudo, devolve naquela mesma conta. Entra ali e o município faz o que quiser daquele dinheiro, né? Se quiser pagar salário, paga, porque não tem vinculação nenhuma, né? Mas aí vem o discurso político. Não, executivo, eu estou te devolvendo, mas você vai usar lá na hemodiálise. Não tem obrigação nenhuma, é mais um discurso político, né? Mas isso faz parte do jogo político, né? Então, mas legalmente, né? E aqui a gente está aí para explicar esses detalhes. Entra no caixa, no tesouro do município, e ele faz o que quiser. Então não precisa, o Legislativo vai devolver pelo menos 6 milhões no ano, né? O DAO aí daria 3 clínicas, três equipes de saúde de família, né? Prédios aí, que nós vimos aí 2 milhões e poucos, né? O governo federal mandou isso. Dá para construir, né? Realmente a clínica de hemodiálise vai ficar aí cerca de 5 milhões, né? Está orçada nisso, mas tem aí emendas de senador, de deputado, não vai precisar disso tudo.
A clínica de hemodiálise vai precisar de mais dinheiro, porque está gastando mais, né? Tem isso, a gente não explicou, né? Quando o município mesmo é que faz o serviço, ele faz mais barato, faz preço SUS. Quando ele contrata um particular, o SUS manda o dinheiro, preço SUS, tem que pagar mais, é o município que tem que pagar, né? Então, ele está precisando de mais dinheiro na saúde, né? Então, quando contrata, tem que pagar mais. Então é isso, questão de duodécimo, é isso. Sobra dinheiro, que o Legislativo tem poucos vereadores, poderia ter 17, tem 12 e vai sobrar. Por mais esforço que o Legislativo fizer, vai sobrar 500 mil e ele vai devolver. Vamos para a próxima notícia do Poder Legislativo, é essa. Vamos para a próxima aqui, vamos ver aqui o que é que nós temos. Essa aqui é interessante, né? Vamos falar agora hoje, primeiro suplente deputado estadual Álvaro Guimarães. Está perto de voltar à Assembleia aí, o deputado, primeiro suplente hoje, né? O diretor legislativo lá da Assembleia Legislativa, porque começou a apertar, né? A Assembleia Legislativa tem direito aí a indicar, né, algumas vagas para o Tribunal de Contas dos municípios. E eles têm um compromisso com o deputado Álvaro, né? Mas geralmente fica para o último ano, né? Porque os deputados aí, ninguém quer aposentar, né? Porque no tribunal lá, né, eles querem que o Valcinor Braz aposenta, quer que o presidente, o Joaquim, aposenta, mas eles não querem, né? Não é hora ainda, mas aí os deputados estaduais estão apertando porque tem que atender. E o deputado Álvaro, né? Tem 2 ali que querem ir, o Thales Barreto quer ir, o Cruvinel quer ir, e precisa abrir vaga, né? Então começaram a apertar aí o presidente e o TCM. Olha, se não abrir essa vaga, se não aposentar aí rápido, nós vamos acabar com o TCM, né? Pode até propor essa lei, né? Depende de lei da Assembleia. E hoje tem 3 tribunais de contas, né? Mas o final, o pano de fundo é esse, querem a vaga e quem vai ser privilegiado por essa vaga é o deputado Álvaro Guimarães. Mas eu acredito que vai ficar mais uma vez para o ano que vem, né? O deputado que já exerceu aí 7 ou 8 mandatos, não sei, pelo menos 3 é nesse sentido, né? Ele ficou como suplente no governo Maguito Vilela, no governo Marconi, depende muito do governo, né? E agora depende aí da Assembleia e do governador Caiado para assumir, né? Merecidamente, porque o deputado teve mais de 30 mil votos, né? Foi atendido pelo Marconi, foi atendido pelo Maguito, chegou a hora do Caiado, e ele é muito fiel ao deputado Caiado, o deputado Álvaro Guimarães. Então, provavelmente, o ano que vem, nós vamos ter mais um deputado, de um lado, Gugu Nader, de outro, o Álvaro Guimarães. É isso que está rolando, né? O deputado já queria ter ido antes, mas não teve jeito, mas agora a Assembleia está apertando e eu acho que vai dar. Vamos falar aqui sobre outro deputado. E aqui é que o deputado Gugu, que deve estar, se eu não me engano, está na Itália ou Portugal. A viagem, o pessoal foi lá conhecer esse sistema lá de resíduos sólidos, o deputado está lá e ele disse o quê, o deputado Gugu Nada? Este é um tema que merece atenção e diálogo. Antes de tomar qualquer decisão, é importante que a Casa leve em consideração todas as perspectivas e as possíveis consequências para a gestão pública do Estado. Foi ali, parlamentar, ponderou, não tem nada contra. Essa foi a opinião do deputado Gugu Nada, que está viajando. Vamos ver aqui mais sobre o jogo do poder. É só isso e vamos encerrar com o futebol. Vamos com o futebol, ver notícias aí do futebol. Da cidade de Itumbiara, para a gente poder ajudar, para fazer o Itumbiara voltar a ser aquele time que era, que sempre foi, né? Jogou
muito futebol, mostrava sempre o bom futebol. Tentamos ajudar, entramos com patrocínio, ajudamos. Assim, a parceria não foi tão boa, ele não abriu para a gente poder ajudar da forma que a gente gostaria. Por ser uma SAF, por cuidar ele lá de longe, querendo cuidar de uma equipe aqui da cidade de Itumbiara. Mas tudo bem, naquele ano não deu certo, no ano seguinte ele quis fazer sozinho o seu time, que foi o ano passado. Por sinal, foi até bem, até ali as semifinais do campeonato. Mas não abriu espaço para que a gente pudesse poder ajudar mais ainda a cidade de Itumbiara. Entramos ao lado aí dos ex-diretores do Itumbiara Esporte Clube, com vários ex-presidentes, que me procurou para que a gente pudesse devolver o Itumbiara para a cidade de Itumbiara. E nós tentamos isso parceiramente, falando com o Reinaldo, mas não houve acordo, nós entramos na justiça. Assim, o pessoal entrou na justiça com a minha parceria para que a gente pudesse, então, devolver Itumbiara para a cidade de Itumbiara. E aí está tramitando na justiça. A justiça é muito demorada, é muito enrolada. A gente já gostaria que esse ano o Itumbiara voltasse para a cidade de Itumbiara e a gente já pudesse ajudar o Itumbiara na terceira divisão também. Mas parece que não vai dar, o tempo já está curto, a justiça não decidiu e isso vai se prolongar por mais um tempo e nós estamos à disposição. Eu quero sim continuar ajudando o time do Itumbiara, porque eu sei que é um grande clube, um clube que não pode acabar, ele tem que voltar a ser aquilo que já sempre foi, disputar sempre o Campeonato Goiano, disputando bem, disputar a Série A, disputando o título, como sempre disputou. Na época do Zé Gomes, sempre foi muito incentivador do futebol aqui em Itumbiara. E eu sempre estive aqui, ao lado do Itumbiara, eu sempre gostei de estar aqui, vi assistir vários futebol aqui, até mesmo fora, fui assistir vários campeonatos, vários jogos do Itumbiara, e quero novamente ser o parceiro de Itumbiara. Depende agora da SAF, lá poder abrir esse espaço para que a gente possa entrar junto com o Itumbiara para fazer uma boa equipe, ou que ele possa, em consenso, em bom senso aí, devolver a equipe para a cidade de Itumbiara, para os diretores de Itumbiara, o presidente ser de Itumbiara, porque aí sim, eu já conversei com vários empresários de Itumbiara que estão hoje prontos para poder ajudar o Itumbiara. O que falta é a gente ter um presidente aqui da cidade de Itumbiara, ser realmente o time do Itumbiara, não ser um time lá do Rio de Janeiro, alguém lá do Rio de Janeiro que quer comandar uma equipe aqui dentro de Itumbiara, da forma que ele quer fazer, que é mais visar lançar jogadores para depois poder faturar em cima disso. Nós não queremos isso, nós queremos um time do Itumbiara jogando futebol goiano, jogando futebol, quem sabe aí disputar uma Copa do Brasil, disputar Série C, Série D, quem sabe até uma Série B do brasileiro. É isso que nós gostaríamos de ver o Itumbiara hoje. Aliás, em 2023, quando a opinião do deputado federal Daniel Grobon, que disse aí na entrevista, né? Recentemente, o Diário de Itumbiara, Reinaldo Nunes, entrevista concedida ao Reinaldo Nunes, ele mostrou e foi aberto nessa posição, tem interesse em ajudar, como já ajudou antes, né? É um deputado que gosta de futebol, né? Gosta muito de futebol. Mas vamos esclarecer essa questão do Itumbiara? Vamos esclarecer. E a gente foi ouvir a opinião do outro lado. Aqui o diário é sempre dessa maneira, né? A gente quer fazer notícia, você ouve de um lado, você ouve de outro lado, e aí o internauta, né, o leitor do jornal, né, quem assiste, chega, com seu senso crítico, chega à conclusão. Então, Itumbiara Esporte Clube. Olha, e eu, inclusive, participei desse processo. Fui voto vencido. Perdi de 10-1 na Assembleia, que autorizou transformar a Associação Itumbiara em uma empresa. Não é SAF, é uma empresa, Sociedade Anônima de Capital Fechada. Então, é o primeiro esclarecimento. Olha, na época eu dei razão aos diretores, presidente do Conselho Deliberativo José Marcos da Silva, presidente da diretoria executiva Raul J. Santos, que lideraram esse processo. Olha, alguns diretores estavam sendo penhorados seus bens por dívida do Itumbiara. Eles procuraram ajuda em tudo quanto é lugar. Ajuda que a gente não pode ficar, a gente não tem patrimônio e perdeu o patrimônio. Então, acharam esse pessoal em Itumbiara, Sockstar, e foram atrás. Então, a gente dá razão para os diretores naquela época por causa disso. E acharam o Reinaldo
assinou um contrato, eu nunca vi isso, e eu como conselheiro nunca vi esse contrato de 12 anos, mas houve aprovação do conselho, da diretoria executiva, e fizeram um contrato para a gestão da Socstar por 12 anos. Depois, com 2 anos, 2019, 2020, em 2021, acharam por bem, conselho e diretoria, em aprovar a transformação de uma associação, né, que tinha ali o seu conselho, a sua diretoria, que tinha uma dívida de quase 4 milhões, né? Porque isso ocorria. Por que surgiu essa dívida, né? Porque o Itumbiara tinha um convênio com o município, chegava o último mês, não recebia o convênio e não pagava os jogadores. E foi 3 anos que aconteceu isso, gerou uma dívida de 4 milhões. E aí a Justiça do Trabalho estava penhorando já os diretores, né, bens dos diretores. Então eles acharam esse jeito. Vamos transformar porque essa empresa assume esse passivo e a gente fica livre. E assim foi feito. Então, mesmo sendo voto vencido, porque eu defendia como conselheiro que realmente fizesse uma SAF, que a associação continuasse com uma parte. Não, a maioria não entendeu, não, passa tudo, transforma a empresa e fica lá esse passivo. Então foi feito tudo legalmente, bem feito, né? A Assembleia aprovou, 10 votos favoráveis, o meu voto contra, 10-1. E aí todo o processo perfeito transformou uma associação em uma empresa de capital fechado, sociedade anônima. Itumbiara, desde 2021, com essa Assembleia e depois o registro na junta comercial, foram feitos todos os registros, é uma empresa sociedade anônima que tem o nome de fantasia Itumbiara Esporte Clube, com as cores azul, vermelho e branco. É aquele time mesmo que Modeste Carvalho fundou em 9 de março de 1970. É o time que foi campeão em 2008. É isso hoje. Como tem time que continua associação, tem time que é empresa limitada ou sociedade anônima, né? Sociedade empresária. E tem a SAF, que é Sociedade Anônima do Futebol. O Itumbiara é uma empresa sociedade anônima, capital fechado, em que o acionista majoritário é a Socstar do Rio de Janeiro, que tem sede no Rio de Janeiro. Então, o processo todo legal. Pode vender o Itumbiara? Sim, o preço, o último preço aí, né, depois desses investimentos, a Socstar 2019, 2025, eles disseram que é 15 milhões. Alguém quer comprar esse time? É 15 milhões. Então, houve o processo judicial? Houve. E a gente pegou aí detalhes desse processo. Esses ex-diretores, né, somente o presidente do conselho na época, o presidente executivo, e o presidente executivo assinou uma ação nesse sentido, uma ação declaratória para declarar essa assembleia nula, né, que autorizou a transformação, mas foi uma assembleia legal, né, então não tem jeito. E perdeu em primeira instância. Vão recorrer, sim, apelaram, né, então isso ainda vai ser discutido na justiça, mas hoje, né, não deu uma tutela antecipada, né, não conseguiu, para mudar esse comando, para voltar, né, para ex-diretores, para anular essa assembleia. Então, continua, é uma empresa, sociedade anônima, se tiver comprador, custa 15 milhões para assumir esse contrato e não vai mudar, né? Não vai mudar. O que pode acontecer com a empresa, né? Ela, de repente, declarar a falência dela e ela morrer, né? Então é uma empresa e não vai mudar. E aí surgiu, né, essa semana, e a gente ouvindo o deputado novamente no programa do Álvaro Guimarães, entrevistando uma autoridade, ele disse que está conversando com a federação, no sentido de repente nasceu um novo clube aí com um novo nome, né? Não é Itumbiara Esporte Clube, porque é dessa empresa, né? É o nome de fantasia do Itumbiara Esporte Clube S.A., empresa Sociedade Anônima. Não é Itumbiara Futebol Clube, porque esse clube também já está registrado. Então pode ser o Clube Atlético Itumbiara, Associação Atlético Itumbiara, né? Pode surgir aí. Mas o Itumbiara Esporte Clube é uma empresa sociedade anônima de capital fechado. Vai disputar o campeonato? Vai, na terceira divisão, já contratou jogadores, já contratou comissão técnica. Pediu para treinar e jogar no JK? Vai conseguir?
Eu acho que só jogar assim, mais do que isso não, como foi nos outros anos. Aí vai ter que arrumar campo para treinar, é a mesma situação. Então continua dessa maneira, nada de novo a não ser essa situação, né, do deputado tentar novamente trazer para ser uma associação, mas que juridicamente hoje, né, até que se tenha uma decisão em contrário, e não teve em primeira instância, nada muda. Então pode surgir um time novo, né? O Clube Atlético Itumbiara, só estou aqui falando hipótese, né? Associação, como teve lá em Rio Verde, né? O Rio Verde continuou ali, de verde, tudo, né? O time tradicional da cidade estava na terceira, foi para a divisão de acesso agora, né? Tem lá a Associação Rio Verdense, que foi outro. De repente cria a Associação Itumbiarense. Né? Então é isso, Itumbiara é isso. Vai disputar a terceira, começa a treinar em julho, ou aqui, ou outro lugar. Eu não acredito que seja aqui, porque o JK está sendo utilizado no amador. Inclusive, tem jogo lá agora à tarde, né? River Plate é o campeonato aí amador da cidade. Né? Passou a ser uma decisão de governo, incentivar o amador, que o governo é eleito, ele executa o plano que ele acha que é legítimo. Né? Então, foi eleito para isso. Vai investiu 400 mil no futebol amador para esse campeonato o ano inteiro, e é isso que vai acontecer. Os times profissionais, já a gente fala sobre o Real Clube. Vamos encerrando aqui Itumbiara. Itumbiara vai ter isso, o JK não vai ter mais do que isso. A Vila Olímpica está condenada pela Superintendência de Vigilância também, não vai pôr menino, não vai pôr jogador ali, que tem que ser reformada, né? Parte ali virou horta, parte dos campos. Um campo foi construído, nunca foi usado e nem vai ser, porque não presta, outro é mais ou menos. É aquilo ali. Então, o time do Itumbiara, se quiser, vai ter o JK para jogar num sábado ou domingo. Só isso, e vai ter que treinar no outro lugar. É isso sobre o Itumbiara. E eu não acredito que vai mudar, né? Não vai mudar de comando, a não ser que chegue alguém lá hoje e fala que está 15 milhões, o time é meu agora. Na justiça, os ex-diretores que aprovaram essa transformação de associação para empresa tentam reverter, mas não, foi perfeito, um ato jurídico perfeito, né? Pode ser, às vezes, né, em segunda instância, mude, né? Mas na primeira não. Assunto encerrado. Eu acredito que a gente vai encontrar no JK Itumbiara jogando o campeonato da terceira divisão, como empresa sociedade anônima, né? Aquele tricolor do Vale é esse. Aí com a gestão de uma empresa sociedade anônima. Ainda não é SAF não, viu, gente? Pode vir a virar SAF, mas não é ainda. Vamos para o Real, então. Chega de Itumbiara, vamos para o Real. Assunto Itumbiara, por enquanto, é isso. Vamos ver o Real. Eu vou ver se eu acho um joguinho aqui do Real. Joguinho não, fez um jogão o Real. Aberto, e nós estamos falando aqui direto do estádio do Clube Cheque. Bola pra frente. Bola pra frente. E vai sobrar lá pro garotinho, camisa 4, que é o Ribeiro. Jogou pra lateral, é lateral pra equipe do Real Clube. Vai chegando a 3 pontos, né? Tem que ver como é que tá lá o Independência e o Cerrado. O Independência tem 1 ponto. Você o Cerrado e a BB o último jogo do Real Clube na categoria. Os 2 jogos chamam a atenção. Aí, o Real vai se mantendo na segunda divisão. Se despedindo na categoria sub-15. Tá, eu vou passar os gols, né? Os 4 aí, praticamente eu vou passar só essa vaga para definir, os outros 3 já definidos. Perdendo de 1-0 para a BD, empatou aos 39, eu já vou passar. Tentando sempre pelo meio. Tirou. Veio ali o camisa número 9, Davi Henrique. Sempre buscando o Cauã. Samuel tá ligado. Joga aqui no meio campo para ter disputa.
Mas o Samuel chegou e já estava marcado impedimento a 33 minutos. Não valia mais nada. Tá parada a jogada. Com 33 minutos. E a bola é do Real Clube. Tá marcado impedimento. Você vai ver o gol do Real Clube no empate. Vai cobrar ali o gelado. Vai perdendo por 1-0 o Real Clube. Sobre o Real Clube. Já. Acompanhando aí. Vai tentando aqui no meio campo. Sempre tentando ali pro pessoal dividir no ataque, né? Aí o ABD vai levando a vantagem. Jogou e vai tentando. Vem o gelado ali. Recebeu falta. Tá parado. Tá marcado falta de ataque. É falta para o Real Clube. Vamos chegar a 34. Falta 1. Vamos ver se o árbitro aqui vai dar. Quanto que ele vai dar de acréscimo, né? O jogo parou pouquíssimo. Vai tentando aqui, vem na cobertura o Pedro Paulo. Tirou, mas sobra ainda para BD. Sobra para o camisa número 9. Tentou ali. O 9 é o Davi Henrique. Ganhou. Lateral Davi Henrique. Veio o Gustavo, artilheiro do jogo, para cobrança. Ele que fez 1-0. O gelado passou pela bola. A bola fica ali no meio. O Antônio joga para frente, sempre buscando o Arthur. Então a briga boa, né? O Arthur e o camisa número 6, o Pedro Dutra. E sempre buscando lá o camisa número 10, o Davi Henrique. Tem uma briga, agora tá ligadão, né? Tá mais ligado ali. O Ian não tá dando aquele espaço que teve no começo do jogo. O Davi Henrique, o camisa número 10. Pegou o peixinho. Vai lançar o peixinho. É pro Enzo. Agora dá, Enzo. Agora dá, Enzo. Agora dá, Enzo. E deu! Gol! É do Enzo! Agora tá 1-1, Enzo para o Real. Fala do gol aí, Jander. Hoje, nesse momento, eles fizeram o que você vinha falando. Bola de pé em pé, uma achada de bola entre pelo peixinho. O goleiro saiu com a bola, ele só acabou. O Real empata o jogo com uma jogada maravilhosa. O Real Clube disputa da categoria Sub-13, faz uma campanha excepcional, né? Mais de 70% de aproveitamento, já classificado para a próxima fase do Campeonato Goiano, segunda divisão, categoria Sub-13. É um time que foi formado lá em Araporã, né? Uma estrutura muito boa, treina, comando técnico lá e faz um excelente campeonato e vai para a segunda fase, já classificado com antecipação o Sub-13. Compensa você assistir aí, né, pelo diário, os jogos do Real Clube Sub-13. Sub-15 já encerrou a sua participação, né, ficou aí, não avançou, mas também não caiu para a terceira divisão, né. Lembrando que no Sub-15 nós temos o São Cristóvão disputa a categoria Sub-15 na terceira divisão, que é um outro clube de Tumbiares. Inclusive, é o que tem melhor estrutura, né? Não depende de transporte do município, não depende de campo, né? O Cristóvão lá fez uma estrutura, está começando bem. O São Cristóvão, no Sub-13, o São Cristóvão disputa também a segunda, mas não avançou. Destaca aí para o Real. E o Sub-17 joga amanhã lá em Morrinhos, né? Ainda vai enfrentar os times de Morrinhos aí e enfrenta a PEC, o Sub-17. São os três times. Aí você pergunta, mas e aí? O Real Clube vai disputar o Campeonato Goiano da terceira divisão? É a pergunta que eu sempre faço, né? O Pimenta, o diretor Jander, o diretor Charles. E aí depende, né? Depende. Como a gente viu a história do Itumbiara agora, chega o final do mês, precisa de recursos, né? Vai conseguir o apoio? O Real tem buscado esse apoio. Se conseguir, então, nós teremos Itumbiara na terceira, e se o Real conseguir esse apoio, já mantém, né? Sub-13, Sub-15, Sub-17, um excelente trabalho
há muitos anos, aí o Pimenta liderando esse processo e está buscando, ele que é diretor lá no Paranavaí, hoje bem entrosado no futebol, um pouquinho de apoio. O Real Clube também disputa a 3ª divisão. E pode surgir esse novo clube, né? Como vai ser, qual o nome, né? Que o deputado Daniel Agrobon tem incentivado, né? Não vai, se não pagar 15 milhões, não vai conseguir trazer o Itumbiara, e eu acredito que não vai pagar 15 milhões para trazer o Itumbiara. Na justiça não conseguiu, o Real então busca recursos para poder disputar a 3ª divisão e pode surgir um novo clube, mas a gente vai mantendo você informado e aqui com detalhes, né? Aqui é notícias com detalhes, não é só notícia, mas também é com detalhes. A gente vai ficando por aqui e deixa um abraço e um bom domingo para você. E sempre trazendo notícias e com todos os detalhes. Um abraço e até a próxima edição do Itumbiara em Notícias.